A esposa dele teve a prisão decretada, ela está foragida, ela é considerada agora foragida. Para a justiça é exatamente considerada foragida. Se ela for encontrada, Outra ela pergunta. será presa. Pergunta, Lima. O pastor Pérez acusa o pastor Davi. Tem os áudios, tem as conversas do pastor Davi com o pastor Pérez. Samuca, tem conversas, inclusive tem um vídeo também, quando o pastor Périx leva uma caixa de dinheiro para entregar na igreja central, entregando ao diretor financeiro, que é o pastor David. Há também conversas, eles comemorando a arrecadação financeira. Tá pronta essa conversa? Acredito que sim. Peraí. Então eu vou chamar os dois advogados e quando eles chegarem aqui a gente vai colocar a conversa. Dois advogados, o nome deles é o doutor... É Jaziel Borges. Doutor Jaziel, que é e o advogado. doutor Xavier, e o doutor Xavier. Pronto, o doutor Jaziel, vou chamar o advogado Jaziel e o pastor Ronaldo. Jaziel é o senhor, né? O senhor não é pastor. O pastor é o seu advogado. E é evangélico. E ele aqui é pastor, é o irmão, advogado e pastor. É o irmão Ronaldo. Jaziel e Ronaldo. Jaziel não é pastor, é advogado. O irmão Ronaldo é advogado e também é pastor. Vamos ver aqui primeiro a mensagem. Eu quero que vocês analisem. Vamos jogar a mensagem aqui na tela e vocês vão falar o que a gente vai perguntar aqui. Primeiro as conversas, tá ali. A paz, meu pastor, vai dar certo hoje? Aí tem um áudio. Aí amém. Deus abençoe. Foi bênção essa semana? Aí ali é a conversa do pastor Davi, ó. O pastor Davi com o Pérez. Aí o pastor Pérez foi bênção. Aí tem com mais, produção? E baixando aí pra gente ir lendo. Já soltando. Aí, ó. Amém. Deus tem confirmado e abençoado seu ministério. Isso é bênção. Nos áudios, Lima, nos áudios que você recebeu. Porque tem os áudios a gente não tá soltando, tá só a conversa. Nos áudios, o que é que os dois conversam? Samuca, eu ainda não consegui tirar os áudios ainda. Em breve a gente vai liberar os áudios, mas tem um vídeo. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo. Aí ali, a paz, pastor, domingo será nosso culto da família. Como está a agenda do nosso PB? Jorge, se puder nos ajudar nos enviando este homem, não é? De Deus, mas na realidade queremos a sua presença lá. Então há uma conversa entre o pastor Davi e o pastor Pedro. Os áudios vocês vão liberar, eu vou primeiro ouvir os dois advogados, tá bom? E ver se você libera o vídeo aí, produção, que já tem. Posso pedir agora? Bota o vídeo logo agora. Presta atenção, pastor. Olha o vídeo. Obrigado. Vai fazer a leitura bíblica. Quem é grande, quem não é grande, não é grande. A gente conversa. Nosso pastor Isaac vai fazer uma leitura bíblica para o nosso pastor Péricles. Enquanto ele está procurando o texto, queremos externar a nossa alegria, pastor Péricles, pela sua contribuição na obra de Deus, pelo seu jeito simples, humilde, que cativa a todos. E a gente quer nesse dia lhe parabenizar. E o nosso desejo é que Deus lhe dê muita saúde para continuar trabalhando na obra de Deus. Parabéns pela sua desenvoltura ministerial, parabéns pela esposa, parabéns por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui em nossa igreja. E o que temos a desejar para o Senhor é muita saúde, que Deus realize o desejo do seu coração. Muito obrigado. Amém? Deus abençoe vocês. Agora, se deleite com este versículo agora que vai ser lido. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os lobos Clima é o quê? Porque oraram, todo mundo aí está em torno, está admirando, elogiando o pastor Pérez. Os que estão elogiando deram as costas para ele. Esse vídeo, qual o sentido desse vídeo? Eu vou falar com os advogados. Essa caixa de papelão tem o que ali? É o apurado lá na igreja. O apurado na igreja de dinheiro ele levava. O pastor Pérez disse o quê? Todo Em mês. uma das conversas. Ele levava todo mês esse dinheiro de 75 mil a 80 mil
quando caía para 40 mil, o pastor Davi reclamava, dizia que estava baixa a arrecadação, e ele disse que sofria, o advogado dele disse a mim que todos os pastores recebem pressão para aumentar a arrecadação. E quando recebe a arrecadação boa, elogiado, é premiado assente. Se a arrecadação estiver baixa, a igreja não prestigia o pastor. Certo. Agora vamos ouvir os dois advogados. O doutor Gesiel vai falar primeiro. Agradeço por o senhor ter vindo aqui, doutor Gesiel. Também agradeço a atenção da TV Arapuã. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, né? Pegando já uma parte da tarde. E quero dizer que esse vídeo aí acontece cotidianamente, Samuel. Não tem nada demais nesse vídeo. Na realidade, era o aniversário do pastor. É o aniversário O dele. aniversário, ele parabeniza pelo aniversário do pastor. Além de ser o aniversário do pastor, o que estava acontecendo? Leia uma palavra da Bíblia dizendo: olha, que Deus te dê muitos anos de vida, parabéns pelo seu aniversário. E aí, essa situação é muito comum. O pastor lê um versículo, eu não vejo nenhum valor, não está mostrando nenhum valor aí. Está na caixa de papelão. Isso tudo aí é suposição, não tem valores em caixa de papelão. E na realidade eu não vejo nem nada comprometedor nesse vídeo. Doutor Gesiel, com relação à conversa que o senhor viu ali entre o pastor Davi e o pastor Péricles, o que é que o senhor tem a dizer? O senhor também pode falar. Pode ficar à vontade dos dois, entendeu? Não existe a regra assim de ser um, depois. Pode um interferir no outro e falar, tá bom? Samuca, inicialmente queria cumprimentar toda a sua audiência. Quero agradecer pelo espaço em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Agradecer ao João Gregório, presidente dessa empresa também, por dar essa possibilidade da gente fazer esse esclarecimento. Como o doutor Jaziel já comentou, este vídeo em particular foi um dia do aniversário do pastor Péricles, o que demonstra que pastor Péricles gozava de confiança, aparentemente até então uma pessoa, não é, acima de qualquer suspeita, não só da diretoria da igreja, como também dos próprios irmãos. As pessoas confiavam nele. O senhor conhecia ele, pastor? Eu devo ter visto ele pessoalmente 2 ou 3 vezes em festas, em eventos da própria igreja. Mas o que a gente quer trazer aqui é que existe um Péricles que responde a um processo criminal também em Pernambuco. Peraí, pastor. O mesmo Péricles que está sendo acusado aqui na Paraíba já responde a um processo em Pernambuco. O senhor tem como provar isso? Temos, inclusive pelos mesmos crimes. Estelionato, na igreja, apropriação indébita. Na igreja lá também? Lá ele não era pastor. Lá, os crimes perpetrados em Pernambuco, ele, na cidade de Ribeirão, ele Isso aqui é se passava por um... É o processo de Pernambuco. empresário. E existe um pedido de prisão preventiva para ele lá em Pernambuco agora, dia 10 de outubro. Agora eu faço uma pergunta. Esse desse pedido ano. de prisão é desse ano já? Desse ano, tá aqui, ó. 10, veja aqui, 10 de outubro de 2023. Agora, eu vou fazer questão de ler. Eu posso ler esse pedido de prisão? Pode. Olha só. O Ministério Público... Mas segura aí, por favor. Diga aí, Lima. Peraí, porque o Lima tá ali. O que é que você quer falar sobre Eu queria isso? fazer 2 perguntas. Sim. Esse processo se anterior ao pastor Péricles assumir a igreja, aqui como é que a igreja não tinha conhecimento disso? Um dos principais A igreja tinha pastores. conhecimento? Não. Segundo, então a igreja não foi diligente. Isso é fato. Outra pergunta que eu queria fazer, que o advogado disse que era só ilação a entrega de dinheiro. Como era feita a entrega de dinheiro lá da Igreja Assembleia de Deus de Mangabeira para a Igreja Central? Era através de transferência bancária ou era através de malotes e o pastor indo levar pessoalmente? É mais uma pergunta para os advogados, já para que quem está em casa saber, não achar que a gente está jogando fake news. Muito bem, deixa eu falar só inicialmente, Samuel, do processo de consagração. Como é que, se Péricles já respondia por esse processo desde 2011, como é que ele chegaria a ser pastor, então, da Assembleia de Deus? Pois é. Como a igreja passou, como é que deixou uma situação como essa? Primeiro, a gente tem que entender que esse processo, ele tramitava de forma física. Não era um processo virtual, não era de fácil acesso. Segundo, não é um processo que transitou em julgado. Então, não existe uma sentença
condenatória. Mas não podia suspender a consagração dele se ele tivesse pendente. Olha, pai, você está pendente aqui, Certo. vai Aí isso segurar. eu quero Não era chegar. do conhecimento da Aí isso eu igreja. quero chegar. Não era do conhecimento da igreja. Quando um pastor, qualquer função na igreja, na verdade, pastor, presbítero, diácono, vai ser consagrado, ele é obrigado a apresentar certidão negativa criminal, estadual, federal, SPC e Serasa, para que ele demonstre E ele para a igreja apresentou. que ele apresentou. Só que como o processo não transitou em julgado, não aparecia nas certidões, não poderia aparecer. E mesmo que a gente tentasse fazer uma pesquisa, né, era um processo físico, não diferentemente da facilidade que a gente tem hoje no processo eletrônico. E esse mandado de prisão que ele fez agora em 2023, Esse ano, foi com mês relação a passado. quê? Já em 2011, o delegado de Pernambuco faz um pedido ao juiz. O Ministério Público, na denúncia, o Ministério Público de Pernambuco, Sim. também faz um pedido de prisão. Só que o juiz, ele não se manifesta acerca desse pedido, dá um despacho, simplesmente mandando citar o réu para que se defendesse. Ô, Ronaldo, me permita. Pois não. 2011, ele sai de lá de Pernambuco, ninguém encontra ele lá, ele dá um golpe em várias pessoas, são 6 vítimas. A delegacia lá de Pernambuco, ela dá entrada no processo lá em Pernambuco, são 6 pessoas. Aqui fala que ele vendeu casa para mais de 2 pessoas, ele passou vários cheques sem fundo, certo? Ele também pegou o benefício previdenciário de idosos lá de Pernambuco, fez tudo isso, saiu de lá e veio para aqui para João Pessoa. Aqui se santificou. Aqui se santificou. Aí entrou na igreja, Entrou em na Mangabeira, nesse período, 2011, E ninguém investigou a vida dele. já vindo de lá. Aí é que tá o problema. Exatamente, o que você está perguntando, a gente já respondeu. Foi investigado Mas não através das encontrou certidões. Não encontrou nada. Entendi. Se a própria justiça está dizendo que não tinha nada, não tinha como a igreja também Entendi. questionar. Então a bomba veio estourar agora. Vou estourar agora. E coincidentemente, o processo de Pernambuco foi digitalizado no mês de junho, exatamente na proximidade que tudo foi A descoberto. pergunta que Lima fez com relação ao dinheiro, ele levava, era em cash, como é que ele levava a arrecadação, as ofertas e os dízimos? Os valores eram semanais, semanais. certo? E agora, com relação à pergunta de Lima, tem algo importante também, viu, Lima? Porque é o seguinte, existia uma contribuição oficial da igreja, porque a igreja passa a salva, recebendo as contribuições do irmão na igreja, só que ele fazia uma contribuição, um pedido extraoficial. Ele ia na casa dos irmãos, ele pedia para os motoristas fazer maquineta de cartão de crédito, entendeu? Fora da oferta. Fora da oferta. E a relação E que todos foi os com a valores dessa maquineta dos motoristas eram passados para a conta da Vânia. Mas por Atenção, quê? olha bom. O advogado dele pediu agora, entrou em contato e disse que quer falar. Ele quer falar no ar agora. O advogado dele está na linha dizendo que quer falar. Pois não, Lima. Porque estão citando o cliente dele. Pois não, Lima. A minha pergunta não foi respondida como se dá a transação financeira, porque hoje em dia é tudo moderno, tudo em conta bancária, Pix, e da igreja ainda é em saco de dinheiro. Como é que funciona essa entrega do valor arrecadado? Só para explicar de forma mais simplificada, a igreja ela passa salvas, as ofertas são colocadas nessa salva. Toda congregação tem uma tesouraria, tem um tesoureiro, geralmente até mais de um tesoureiro, tesoureiro, vice-tesoureiro. Eles somam E o aí dinheiro soma, faz as anotações e leva. e esse dinheiro, certo, é prestado conta no tempo central. Naquela sala que apareceu no vídeo, você percebe que não é uma pessoa só, Tem mais de uma. tem mais de Então uma pessoa. confirma que é o local onde leva o dinheiro. Lá é o local onde é feita a prestação de contas. Então lá o dirigente ele vai fazer a prestação de contas E leva o e dinheiro. lá nessa prestação de contas, se teve alguma despesa, tem que levar as notas fiscais, os recibos, aquilo que Doutor, foi gasto. quem está na linha Doutor, Lima, porque a igreja capitão. não usa conta bancária, doutor, e vai no modelo ainda muito arcaico de pacote de dinheiro, até perigoso para os pastores. É muito simples, mano. Se eu recebo em espécie, eu iria num banco
para poder depositar, para depois fazer uma transferência, não faz sentido. Imagina assim que as empresas Só que- e a gerência, até para combater a lavagem de dinheiro. Mas para chegar não na dessa central, forma. não. Depois que chega na central, aí é outra A história. central deposita no A banco. central faz o dever dela. Agora, para poder chegar na central, não tem necessidade de ir no banco para poder fazer somente uma transferência. Doutor, Você eu sou tem advogado que fazer Capistrano um Lima, depósito? caprichando na linha. Capistrano, doutor Capistrano. Boa tarde, são 12 horas, meu dia. Boa tarde, ele é o advogado de Pérez. O senhor também é advogado da esposa de Pérez, Capistrano, que está foragida, é considerada foragida, que o pedido de prisão dela também foi decretado. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que estão ouvindo aqui a atuar. Então, Lucas, sim, eu sou advogado dos dois, certo? Do Pérez e da senhora Vânia. Olha só, tudo que estão fazendo é fazer que eles estão podendo ter relatado em Recife. Isso aí eu já estou batendo no processo. Inclusive, estão pedindo a prisão dele, que isso aí não vai ser decretada a prisão lá, porque o processo aí que está sendo é cível. Ou seja, estão fazendo o juiz permeante, tá certo? Que é direito deles fazer isso, porque eles vão lá na frente, futuro, eles perderam passado de danos morais e materiais em mais de meus constituintes contra a igreja, eles podem ficar cientes disso. Inclusive, no processo de Conselho de Justiça, eles protocolaram uma notícia de crime sequer. O presidente, que é José Carlos, estava sabendo. Isso que eu pergunto. O José Carlos sabia dessa notícia crime que os advogados protocolaram juntamente com o delegacia, inclusive o delegado ele sabe disso. Procura específica, eles não têm o artigo 44 diz que tem uma procura específica para prender uma queixa-crime ou uma notícia crime. Então, pediram o Samuca como assistente de acusação do Ministério Público e sequer tem decisão acatando ou não. Então, estão jogando de todos os jeitos. Capistrano, o advogado acaba de mostrar aqui, doutor Capistrano, o doutor Gesiel me mostra aqui, que a ação penal não é uma ação penal. Sim, é penal. É isso que eu discuti, que é cível. É como eu estou discutindo essa, Samuca. Ô, doutor Capistrano, eu tenho uma pergunta para o senhor. Doutor Capistrano, doutor Eu Gesiel, tenho uma pergunta para o senhor. Por que o senhor insistiu em dizer que o processo de Péricles ele está sigiloso, se na realidade ele não está sigiloso? Segredo de justiça não, aqui, ó. Por que ele disse que ele está sigiloso se ele não está sigiloso? Todas as provas do processo de Péricles, elas estão públicas. Com a portaria está pública, todos os relatos das vítimas, são mais de 30 vítimas aqui em João Pessoa, no Capitão. E o senhor está dizendo que é sigiloso, mas na verdade não é sigiloso. Eu quero saber do senhor, quando o senhor protocolou, juntamente com ele, da notícia que o pastor Zé Carlos tinha conhecimento. O pastor Zé Carlos assinou a procuração. Procuração, Igreja Assembleia de Deus, José Carlos de Lima, Ronaldo, Jaziel, e tá aqui, ó. Tá assinado, tá assinado. Tinha conhecimento dessa notícia crime? Veja bem, o pastor Zé Carlos tem todo o conhecimento a respeito de tudo que está sendo falado aqui, de tudo que está lá no processo judicial. Ele tinha conhecimento, pessoal. Ele tem conhecimento de tudo. Doutor Capistrano, um abraço para o senhor. Agora a gente vai partir para outra parte depois. Doutor Capistrano, eu quero lhe agradecer, eu vou ter que liberar eles também. Então, como o pastor Zé Carlos tem conhecimento de tudo, qual a posição do pastor Zé Carlos de Lima diante de tudo isso? Justiça de Deus. Ele está assistindo. Eu quero Justiça agradecer a de ele, Deus. agradecer a Zé Carlos, a Isaac, a todo o público evangélico que nos assiste. Eu quero agradecer de todo o meu coração. O público evangélico tem o maior respeito pelo nosso trabalho, porque aqui a gente não ataca ninguém, só a verdade interessa, como brilhar na Bíblia. A verdade libertará, só a verdade liberta. Eu tenho algo para Não é? falar. Pois não, doutor. Olha, toda tentativa de dizer que o pastor David concordou, Sim. isso é tudo uma falácia. É mentira, Mentira. Mentira. O senhor está chamando de Tem- mentiroso. Mentira. É mentira. Mentira. É mentira. Falácia, Samuel. Falácia. E aquelas Isso é uma conversas? tentativa Sim. de distorcer a situação. Tentativa de querer acusar, na verdade, o acusado está preso. O autor do fato está preso.
Não tem o que se discorrer sobre isso, não. Entendeu? Você tem alguma pergunta, Lima, para a gente liberar o doutor Gesiel, o doutor Ronaldo? Eu tenho sim, Samuca. Pergunta. Se o pastor David tinha conhecimento dessas obras, se o pastor David não fiscaliza a movimentação financeira da igreja lá, já que tinha conversas, ele falando de som, falando das obras, compartilhando as reformas lá da igreja. E por que ele não se pronuncia? Por que ele não fala, o pastor David? É a minha pergunta. Interessante pergunta, Diego. Essa é a função do pastor David. Ele é diretor administrativo. Então a função dele é cobrar, é exigir a apresentação de O notas senhor confia e nele? prestação de O pastor contas. Deus, o senhor confia? Confio 100%. 100%? 100%. O senhor confiava também no pastor Pérez? Não, o pastor Pérez eu praticamente não conhecia, não tinha contato com ele. Mas eu quero dizer que pastor David Ribeiro é um advogado, é um homem de bem, faz parte do corpo técnico da igreja, é importante que se diga. A igreja ela conta com contadores, administradores, advogados. E o pastor David é um desses que representa o corpo técnico, também jurídico da igreja, e que tem a sua função de cobrar, de exigir a prestação de contas, que muitas vezes atrasava, e daí, portanto, a Quer dizer maneira... que o Pérez atrasava a prestação de contas? Às vezes atrasava e daí, portanto, ter até essa maneira Eu carinhosa. tenho outra pastor pergunta, Deus abordado. pastor. O senhor falou até que quase não conhecia o pastor Pérez. E por que essa ascensão dele tão meteórica e por que ele era tão elogiado pela arrecadação dele, como tem na própria conversa o pastor Davi elogiando a arrecadação, que deu um plus lá em Mangabeira. Era 80 mil, 75 mil, era levado um pacote de dinheiro para a igreja central. Olha, não foi uma ascensão tão meteórica assim. Como todos, ele passou por um processo. Ele começou como auxiliar, começou como porteiro da igreja, depois passou para diaconato, depois presbítero evangelista e pastor. E assim foi galgando a confiança da igreja, dos irmãos, né, para que, infelizmente, acontecesse essa Agora, tragédia uma com coisa a gente. interessante, todo mundo viu, doutores, doutor Gesiel e o doutor Ronaldo. Todo mundo, nesse momento, deram as costas para Pérez. Todo mundo que vivia elogiando ele, elogiando o trabalho dele, agora o que é que acontece? Deram as costas para ele. O pastor Zé Carlos de Lima já pensou em marcar um encontro com o Pérez para saber dele a verdade? Porque de repente pode ter algo escondido que o pastor Zé Carlos de Lima nem saiba. O Zé Carlos de Lima pode estar sendo vítima de uma armação, de uma trama que ele nem tinha conhecimento. E alguém pode estar por trás disso sem o pastor Zé Carlos de Lima saber. Zé Carlos de Lima pode ter até, quem sabe, alguém batendo nas costas dele e por trás apunhalando sem ele saber. Zé Carlos tem vontade de falar com o Pérez? Essa resposta a gente não sabe, informar, não sabe responder. Na sua opinião, deveria Essa ir? pergunta. Deveria ir? Olha, veja bem, essa situação não é uma situação simples, não. É uma situação complexa, certo? Ele ganhou a confiança de todos. Ele ganhou a confiança de todos. E por ter ganhado a confiança de todos, acaba que teve muita facilidade de enganar muita gente. E a própria igreja foi enganada também. O interessante não é o que eu falo. O interessante é o que uma das vítimas fala para você. Um trechinho. Veja bem, olha só. Que os irmãos se juntaram em reunião com o pastor presidente da Assembleia de Deus Central, decidiram que queria fazer o recolhimento das contribuições e repassar para que a Central ficasse responsável pelo pagamento ao proprietário da casa. Estou falando da Casa do Lago. Certo? E as ofertas feitas no culto da igreja eram repassadas integralmente para a Igreja Central. É por isso, Lima, que tem a questão de valores altos, porque as ofertas oficiais eram repassadas integralmente. Só que aqui diz, pastor Pérez passadas integralmente para a Central. Que extraoficialmente outros valores eram passados na maquineta de fulano e repassados para a Vânia, esposa do pastor. E o pastor Pérez orientava cada motorista que ele tinha para comprar uma maquineta de cartão. Que outro irmão fulano também dirigia e possuía uma maquineta de cartão. Então o senhor vai terminar citar o nome do irmão, pelo amor de Deus. Ou seja, não é uma situação simples, entendeu? Olha, quero lhe agradecer. Lembrando que a gente tem que concluir, viu, Lima? A gente tem que concluir. Um irmão que ligou agora, de fato, um irmão ligou agora fazendo uma pergunta a mim, que de fato é importante. Ele mandou perguntar como a igreja vai agir com relação aos irmãos
que foram lesados. É isso que Com eles cartão, pronto, falaram. como vai agir pra gente terminar? Já está agindo. Tá agindo. A igreja Vai está pagar. tomando todas as Vai medidas ressarcir. possíveis. Todas as medidas Serão possíveis tomadas. já estão sendo tomadas pela Doutor igreja. Gessé, eu quero lhe agradecer. Você é muito jovem, mas é um bom advogado. Amém. Tem um futuro pela Glória a frente. Deus. Lembrando que hoje tem um culto de doutrina. Hoje é Santa Ceia, não, né? Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia? Santa Ceia. Na matriz. Você vai, irmão, todo mundo hoje. Quero mandar daqui um abraço para o pastor Zé Carlos de Lima, né, que eu conheço, um cara respeitado, né? E às vezes ele é vítima de traições, como essas, traições. Pastor Ronaldo, muito obrigado por você ter vindo também. E o convite de pé para todo mundo hoje na Santa Ceia hoje à noite. Santa Ceia hoje à noite. E continue orando por mim, por esse programa, porque aqui a gente está só para divulgar a verdade. Quero Isso é agradecer Deus também, faz. Sam, quero agradecer a atenção do público, a atenção da TV Arapuã e também do próprio Diego Lima, o repórter. Quero agradecer a todos vocês que Obrigado. deram esse espaço e a todas as pessoas, né, que estão sendo esclarecidas à verdade. Exatamente. Porque quem mexe com as pessoas de Deus, ela não fica impune, não. O castigo vem. O castigo vem. Pelo amor de Jesus. Por isso que eu não mexo com ninguém. Deus abençoe, viu? Um abraço, doutor. Por isso que eu não mexo com ninguém. Um abraço, doutor Ronaldo. Um abraço, pastor Zé Carlos de Lima, Isaac Venerando, todos que fazem a Assembleia de Deus das Missões, todo o público evangélico de outras denominações também, que acompanham o nosso trabalho, né? Que nos dá uma grande audiência. O público evangélico, eu tenho uma audiência de aproximadamente 95%, olha só, graças a Deus. E o público católico também, a você que é católico, muito obrigado, viu? A todo o público, aqui não tem religião. Aqui tem um trabalho profissional, jornalístico, que a gente honra a todos. Deixa eu chamar agora aqui o